que eu vou fazer com essa tal liberdade? Calma, não é um pagode, até tem um pagode com isso, mas é a pergunta que a gente vai deixar ressoando durante o episódio de hoje do amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Nesse episódio eu tô aqui numa função um pouco diferente, eu tô aqui para ser um comentário bíblico ou um livrinho de estudo mais para você estar ambientado, mas quem de fato vai trazer a mensagem no salão da igreja vai ser o irmão Juliano. Eu tô aqui só para ambientar vocês e deixar aqui o tema principal desse capítulo. Nós estamos virando a página aí dos nossos estudos em 1 Coríntios. Então, bem-vinda a todos que estão acompanhando a série. Estamos virando a página. Já tratamos, ou o livro já tratou de um problema de divisão entre aquela igreja lá. Muitas pessoas, muitos partidos dentro de uma mesma igreja. Já tratamos, ou o livro lidou com o problema da sexualidade, e isso vai acabar, esses assuntos eles acabam um entrando no outro, mas assim, como bloco, parece que isso acaba ali mais ou menos no capítulo 7. E hoje, capítulo 8 de 1 Coríntios, do verso 1 ao 13, você já presta atenção aí, eu vou ler com você. A gente está inaugurando um problema novo aqui da carta. Então a gente está entrando num outro compartimento aqui do livro, beleza? Então, divisões, sexualidade e agora o que fazer com a liberdade. Então, um problema da liberdade, o uso da liberdade cristã. Claro que você vai perceber que tudo está meio que entrelaçado. O problema principal está sempre correndo, que é uma infantilidade cristã, é um mau uso da liberdade, um não entendimento de Deus, que faz as pessoas ficarem se dividindo por opiniões, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou mais tal coisa, e considerar o outro assim, quase como não crente. Problemas que nós vemos hoje também, pessoas se dividindo por opiniões, pode ser opinião forte a respeito de algo, mas assim tratando o outro lado, a outra pessoa, como se não fosse ninguém. Uma coisa terrível, horrorosa, que não tem nada a ver com Deus. Eu repito, não tem nada a ver com Deus, um tipo de posicionamento e postura que não seja graciosa e de paz, ok? Beleza, aí esses problemas eles vão permeando tudo, mas hoje aqui a gente vai falar sobre mais o uso da liberdade cristã. Eu sou livre, e o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Beleza? Você percebe como esse problema do que eu posso ou não posso fazer, já que eu sou livre em Cristo, apareceu já ali na parte da sexualidade. Então, o pessoal achando que eu sou livre em Cristo, então, rapaz, eu faço o que eu quiser, eu fico com quem quiser, enquanto tinha outras reações muito fortes, não permitindo que essas coisas acontecessem, levando para um outro extremo, o extremo de não pode isso, não pode aquilo, não pode nem tocar, não pode casar, não pode fazer nada, você tem que ficar, certo? Você tem extremos aí acontecendo porque as pessoas não sabem o que elas fazem com a liberdade que ganham em Cristo, e outras acostumaram com as gaiolas, com as jaulas e com as prisões, e carregam isso para o cristianismo de outras coisas. E aí vira um caldeirão. O que a gente faz com a liberdade? Bom, o texto de hoje, capítulo 8 de 1 Coríntios, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento.
Alguns ainda habituados com os ídolos comem esses alimentos como se fossem um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos, a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Pai, por favor, fale conosco já nessa pequena conversa e que o teu amor mostre o que é realmente ser livre e como cuidar das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Eu disse que eu estou aqui com uma tarefa diferente de ser um comentário bíblico, um livrinho de estudo animado para você, só para preparar o terreno para o irmão Juliano. Então, eu não vou separar aqueles trechos lá e eu só vou deixar uma frase aqui que vai resumindo tudo isso, tá? De certa forma, a gente está vendo aqui que o amor de Cristo liberta o eu para edificar o outro. O amor de Cristo liberta o eu, meu eu, para edificar o outro. Beleza? Então lembra daquela pergunta quase pagode, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Bom, o amor liberta meu eu para edificar o outro. Você vê que tem um assunto aqui forte sobre idolatria ou alimentos sacrificados a ídolos. Gente, isso aqui era um problema lá daquela galera, lá daquele tempo. Se a gente ficar aplicando direto para cá, a gente vai perder muito da riqueza do texto, tá bom? Mas eu vou explicar para você a situação lá daquele momento, daquela galera e da igreja, e aí a gente fica só com o princípio aqui, beleza? Tá. O que acontecia? Essas pessoas nesse lugar, em Corinto e em todo o mundo antigo, tudo que iam fazer era tudo estava relacionado a uma vida religiosa. Não se vivia uma vida espiritual em casa e na comunidade, na sociedade, uma outra vida. Estava tudo ligado. Então a galera descrente, não cristã, tinha uma vida religiosa. Então todos os alimentos todos, isso aqui não é para ir para um culto lá da deusa Afrodite, do deus Apolo, do deus não sei quem, do deus Tica-Tica-Bum, não, o tempo todo, todas as coisas deles eram sacrificados a ídolos. Por quê? Para esses ídolos deles, esses deuses que eles acreditavam, que não existe. Você viu aí a explicação, não existe. Por que eles faziam isso? Com medo. Primeiro que eles tinham que agradar a divindade, né? Então vou sacrificar uma parte aqui do alimento. Isso já no mercado, antes de chegar na mesa das pessoas, já tinha sido tudo sacrificado, sacrificado para deuses. Então ninguém tinha direito controle do que ia comer. Não, vou comer uma carne que não foi sacrificada para ídolo. Tudo era simplesmente a vida desse povo. Então eles sacrificavam uma parte assim de dedicava para a deusa X, Afrodite lá, deusa do amor, tá? E aí uma parte ficava para vender, uma parte para ele mesmo comer e tal, e isso que ia para o mercado. Então já tinha sido tudo meio que dedicado para esses deuses. Então tinha uma galera toda que já vinha dessa prática, já vinha desse mundo assim, sabendo que as coisas eram sacrificadas a ídolos. E aí elas agora conhecem a Cristo e falam, eu sou livre em Cristo, e agora, o que eu faço? Eu posso ou não posso? Mas esse negócio foi para ídolo e tal. E tem um conhecimento aí, uma batalha por conhecimento, tá? Deixa eu só terminar essa explicação aqui dessas coisas sacrificadas a ídolos. Por que eles faziam isso? Porque tinha muita crendice, misticismo, porque se não fizesse isso, forças malignas iriam penetrar nessa comida e quando a pessoa comesse, eu estou falando de não cristão, tá? O não cristão fazia isso para Deus Afrodite, para Deus não sei quem, para Deus não sei quem, com medo de forças malignas.
se não fizesse isso, a comida ia ficar meio que neutra, sabe? Ia ficar meio que aberto, é terreno neutro. Aí ia passar tipo um espírito mal, ia entrar na comida e quando a pessoa comesse, ela ia ser contaminada com o espírito mal. Então é melhor sacrificar para Zeus, para Apolo, para Afrodite. Tá entendendo? É esse contexto, um contexto de muito misticismo. E aí as pessoas agora chegam a Cristo e elas estão com medo agora do que elas fazem. O que eu faço? Você tem dois partidos nessa igreja aqui que você vai ver que também existe hoje. Você tem a galera, lembra lá atrás, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Pedro, eu sou de Cristo. Esses últimos dois partidos é que estão brigando aqui. Quem que é o partido de Pedro? É a galera que era judeu, que, cara, tinha muita regra assim, cerimonial com negócio de alimento. Não, isso aqui a gente não come, isso não come, isso não come. Comida sacrificada a ídolo não come, isso não pode, isso não pode. Várias regras do judaísmo eles importaram pro cristianismo. Veja lá Atos capítulo 15, a briga que deu para eles tentarem chegar num denominador comum, falando, não, beleza, gente, vamos ver aqui um jeito para que todas as igrejas possam viver em paz sem ter que cumprir 353 regras. E uma das coisas que eles falaram é, então fala para a galera evitar comida sacrificada a ídolo, tal coisa, e imoralidade sexual. Pode ser isso, galera? Pode ser isso? Beleza. E você vê que Paulo, ele tinha muita dificuldade de ficar descendo goela abaixo das pessoas um monte de regra do judaísmo. Então ele tinha muito cuidado para não pesar em cima das pessoas e deixar elas mais livres, porque Cristo libertou elas, certo? Então, e a própria vida de Cristo, o ensino da vida de Cristo iria mostrar o que é uma vida moral, uma vida pura, uma vida boa, e não uma vida cheia de regras. Então, de novo, você tem um partido dentro da igreja que é o partido dos judeus, o partido do pessoal que falava, eu sou de Pedro. O que significa? Eu sou tradicional, eu sou de Cristo, mas eu sou tradicional, a gente não pode isso, não pode aquilo, tem que ter terno. Aí, ó, eu já estou talvez errado para o povo mais tradicional. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, aquilo outro, e não, e nós temos que... Então tinha muita regra. Você já sabe para que lado que eu penso, eu não penso para esse estilo aqui não. E tinha o outro partido que era o contrário disso, que era eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo significa que eu não preciso de ninguém, não devo explicação para ninguém, eu vou para a igreja se eu quiser e se eu não quiser, eu sou a igreja e eu sou livre em Cristo. Sou livre em Cristo, então não tem problema nenhum comer esses alimentos aqui. E aí, esse tipo de conhecimento desta galera que está falando uma certa verdade. Você vê o texto que no problema, não tem nenhum problema em comer essa carne aqui. Só tem um Deus. Acabou. O sacrifício, inclusive, está dito ali no texto. Cristo se sacrificou pelo seu irmão. O sacrifício, na verdade, perfeito e superior a tudo, é o de Cristo. Quem é de Cristo está seguro. Acabou. Mas essa galera desse partido, cheia de conhecimento, falou, não tem problema isso. Realmente não tinha. Só que eles estavam exercendo a liberdade deles de um jeito a machucar os outros que viam problemas. Imagina pessoas que tinham vindo dessa vida e viveram muitas coisas ruins. Aí você vê um irmão seu comendo uma carne sacrificada a ídolo, e ele tinha problema com essas coisas de ídolo, com o espírito mal, e aí ele vê aquele irmão em Cristo comendo aquilo lá sem crise. E não tinha problema comer. Mas o que causa no coração dele, nas lembranças dele? Até tremia de lembrar de coisas, e aí a consciência fraca dele não conseguia separar se ele era de Cristo, se não era. Aí ele começava a voltar até aquela sensação, acho que... Então esse aqui é o princípio, né? O amor liberta o eu para edificar o outro. Não é nem a galera do não pode nada, não pode. E não é nem a galera do vai, tá tudo bem. Uhul! Somos livres em Cristo para fazer tudo. E aí Deus vem e traça uma linha diferente, que é a linha do amor. O amor liberta. Liberta meu eu, mas liberta para edificar o outro. Certo, minha gente? Com certeza, o texto não está falando que conhecimento é ruim. Você vê que Paulo até gasta um tempo mostrando o conhecimento para talvez aquele que está mais fraco e não sabe se pode ou se não pode, ele já entender que pode, está tudo bem. Mas ao mesmo tempo ele pega a galera que não está ligando para ninguém e fala assim, meu irmão, se você está exercendo essa tua liberdade
de um jeito que vai fazer o outro cair, o outro ficar constrangido, o outro pecar, o outro, por causa da consciência dele, ele não sabe direito das coisas, ele vai ficar abalado. Você está errado, porque Cristo morreu por esse irmãozinho. Morreu por você que está sabendo disso, mas morreu por ele que não está sabendo disso. O amor é o princípio. Por isso a nossa série chama O Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus. Deus está chamando, pelo amor dele, a gente para conexão com ele e uns com os outros, não para viver de qualquer jeito. Eu acho que não tem problema, eu faço. Ou não pode nunca. E o amor está chamando todo mundo para o centro, todo mundo para Cristo e ajudando todo mundo a crescer. Alguns precisam entender que está tudo bem em certas coisas. Outros vão precisar entender que, mesmo que esteja tudo bem, ele pode parar com aquilo para o bem do outro. Eu amo Jesus, que coloca todo mundo sentadinho, olhando para ele e fala: quem manda aqui sou eu. Que o amor de Cristo esteja com cada um de nós. E o que a gente vai fazer com essa tal liberdade? A gente vai agradecer que Jesus nos libertou e, liberto do meu eu, do meu querer, eu vou edificar o outro, mesmo que eu tenha que fazer isso aqui do final do texto. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar, porque em Cristo morreu. Quais seriam aplicações e coisas práticas para o nosso dia a dia, para o hoje, século 21, para as coisas que eu faço hoje, para as coisas que você faz hoje, para coisas que você não vê problema e alguém vê? O que seria? Como é que a gente pode lidar com essa coisa do conhecimento? Eu tenho que me privar sempre de algo porque a pessoa nunca conhece? Será que tem um limite também para a gente se privar de algo? Será que tem pessoas que também não ficam falando que estão escandalizadas, mas já tem mais de 1000 anos de carreira cristã e nunca quer aprender? Na verdade está agarrada à tradição. Como é que a gente equilibra tudo isso? Aí é com você, é com vocês. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para o hoje, tá bom? Mas de novo, o amor de Cristo liberta meu eu para edificar o outro, mesmo que eu tenha que me negar. Deus abençoe.